It is a blessing to be with you today. É uma bênção estar com os irmãos hoje. I enjoyed the preaching of the word. Eu apreciei a pregação da palavra do Senhor. I did not understand it, Embora não pudesse entender o que estava sendo dito, but I felt it. mas eu senti o que estava sendo dito. Amen. The power, O poder, anointing of the Holy Spirit, a unção do precioso Espírito de Deus and the excitement in this place e a alegria, o júbilo que tomou conta desse lugar. that you are wanting and desiring to hear the word of God. Isso significa que os irmãos têm fome e sede de continuar ouvindo a palavra de Deus. And when God anoints us to preach His word E quando Deus unge você e a mim para pregarmos a palavra de Deus, and anoints us to receive His word, a unção faz com que recebamos a sua palavra. His purpose is fulfilled. O propósito de Deus então é cumprido em nossa vida. And I know this pastor's conference E eu sei que essa conferência de pastores, is all about the Holy Spirit ela tem tudo a ver com o Espírito de Deus, speaking to His church falando à sua amada igreja, through you ministers, através de vocês, ministros do Evangelho, missionaries, missionários, evangelists, evangelistas, all pastors and ministers who are here. todos os pastores e obreiros que estão aqui reunidos. You're wanting to hear the word of God. Eu sei que os irmãos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor nosso And then Deus. take that word. E então, Take that word. e pegar essa palavra para si And take it to your people. e levá-la para o povo a quem o irmão serve como To obreiro, your churches. para a igreja onde o irmão serve a Deus And to your communities. e para a comunidade onde o irmão serve ao Senhor. And I want to thank Dr. Wellington Jr. E eu quero agradecer ao nosso pastor Wellington Jr. for the wonderful leadership pela maravilhosa liderança that you give to this conference. que o pastor tem demonstrado nessa conferência. I know that all these ministers Eu sei que todos esses obreiros, esses ministros, and their ministries no ministério que desempenham, weigh heavy in your heart. eles estão no coração do irmão. And you are a great pastor. E eu sei que o irmão é um grande pastor, Great example in leadership. um grande exemplo de liderança, Great example in pastoral leadership. um grande exemplo de liderança de obreiros. And I thank God E eu agradeço a Deus for the blessing pela bênção that you have been on my life. que o irmão tem sido na minha And I vida. count it a great honor E eu reputo isso como uma grande honra and blessing of the Lord e uma grande bênção do Senhor para a minha to be vida. here with you Estar aqui com o irmão and all of these wonderful men. e com todos esses maravilhosos homens de Deus. Amen. Hallelujah. You may be seated. Por favor, se sente, meus queridos. If you'd like to turn in your Bibles Se os irmãos quiserem, por favor, abrir sua Bíblia to the book of Amos, no livro de Amós, no Antigo Testamento, chapter 7, capítulo 7, verses 10 through 16. versículos 10 ao 16. Vamos ler, queridos. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. May God add His anointing Que Deus nos dê a sua preciosa unção, to the reading of His word. para que possamos ler e compreender sua palavra. My wife told me a story the other day A minha esposa me contou uma história outro dia, of a woman whose husband had died. de uma mulher cujo marido havia morrido. And she was very lonely E é uma história, ela se sentia muito sozinha. and was in need of companionship. E eles tinham um companheirismo muito grande. And so someone told her
Então alguém disse a ela that perhaps if you had a nice pet, que talvez se ela tivesse então um bonito animalzinho de estimação, it would give you company. esse animalzinho lhe faria companhia. So she went to the pet store Então ela foi a um pet shop, uma loja que vende animais, and talked to the clerk at the store. e falou ao dono da loja. He said, I have the perfect pet for you. Então aquele homem disse: olha, eu tenho um animalzinho aqui perfeito para te atender. It's a talking parrot. É um papagaio e ele fala. And the parrot can talk to you Então ele vai poder falar com você, and have conversation with you. vai poder conversar com você. And so it give you company. Então você vai se sentir acompanhada. So the lady took the parrot home, Então essa senhora viúva comprou aquele animal, put the parrot in its cage, colocou numa gaiola and the parrot just sat there. e ali ficou aquele animal And it never talked. e não falava. So the lady went back to the pet store the next week. Então a mulher foi ao pet shop na semana seguinte She said, the parrot's not talking. e disse: olha, esse papagaio não está falando. He said, there must be a problem. Então o dono da loja coçou a cabeça e disse: deve ter um problema. Did you buy the mirror for the parrot? Você comprou um espelho para o papagaio? She said, a mirror? Ela disse: um espelho? Why a mirror? Por que um espelho? He said, because the parrot likes to look at itself in the mirror Ele disse: porque o papagaio gosta de se olhar no espelho. and shake its head up and down. E ele começa a balançar a sua cabeça na frente do espelho. So she bought the mirror, Então ela comprou o espelho, took it home, put it in the cage, levou para casa, colocou dentro da gaiola. and still the parrot just sat there Mas o papagaio ainda ficou quieto, and would never speak. não falava. So the next week she went back to the pet store. Então ela voltou à loja. Said, my parrot's still not speaking. Disse: olha, senhor, o meu papagaio ainda não fala He não. said, well, did you buy the ladder for the parrot? The ladder. Você comprou uma escada para o papagaio, uma escadinha? She said, no, I did not know about the ladder. Não, eu não sabia nada sobre esse negócio de escadinha. He said, oh yeah, the parrot loves to walk up and down the ladder. Ela disse: sim, tem que comprar uma escadinha. O papagaio gosta de subir e descer numa escadinha. She said, okay, I'll take the ladder home. Ela disse: tá bom, vou comprar. Me dá aí uma escadinha. So she took the ladder home and put it in the cage with the parrot. Levou a escadinha para casa, colocou na gaiola com o Still papagaio. the parrot just sat there Mas o papagaio ainda ficou quieto, and would not talk. não falava. So she went back to the pet store the next week. Voltou na semana seguinte na loja. Said, my parrot still is not talking. Disse: senhora, o papagaio ainda não fala. He says, oh, did you buy the swing? The swing. Você comprou aquele balancinho para ele? She said, no, I did not know about the swing. Não sabia nada sobre o balancinho para o papagaio. Oh, yes, the parrot loves to swing in the Ah, swing. minha senhora, o papagaio gosta de ficar num balancinho. That's probably the problem. Talvez seja esse o problema. So she took the swing home. Então ela levou um balancinho para casa, And comprou. the parrot still just sat there and would not talk. E o papagaio continuou sem falar. And then all of a sudden the parrot falls dead. Então de repente o papagaio morre. She said, oh, what's going on? Ela disse: o que está acontecendo aqui? So she goes back to the pet store. Volta para o pet shop. She said, listen, I bought all of these things. Ela disse: olha, comprei tudo o que o senhor falou. And my parrot just died. E o papagaio morreu. He said, what? Ele disse: o quê? Yes, he just died. Sim, acabou de morrer o papagaio lá em casa. And so the clerk asked, well, did he ever say anything? Did he ever say anything? Então ele disse: mas ele chegou a falar alguma palavrinha por acaso? She said, yes, he said one thing before he died. Ela disse: sim, ele disse uma coisa antes de morrer. And it was a question. E era uma pergunta. He asked, Ele perguntou. don't they sell any bird food at that pet shop? Ele perguntou assim: escuta, lá naquela loja lá não vende nenhuma comida para papagaio? And pastors, E pastores, we can have all the mirrors, nós podemos ter todos os espelhos, we can have all the ladders, podemos ter todas as escadas, we can have all the swings, podemos ter todos os balancinhos, we can have all the things that look good podemos ter todas as coisas que parecem boas and sound good e todas as coisas que parecem ser boas para nós. But what we must have, Mas o que nós temos que ter obrigatoriamente, and what we must be delivering, e o que temos que estar entregando ao is the povo, food é a comida that people need. que o povo come. We must deliver the food Nós temos que entregar ao povo a of comida, God's word. que é a palavra de Aleluia. Deus. Aleluia. Now I know in Brazil, Eu sei que aqui no Brasil, your number one sport is soccer.
Eu sei que o esporte número 1 da nação é o futebol. And we're trying to catch on to soccer in America. We're trying to learn soccer in America. E nós estamos tentando aprender algum pouco de futebol lá nos Estados Unidos. But most of you may know Mas a maioria dos irmãos sabem that the number one sport in America que o esporte número 1 nos Estados Unidos is football, é o futebol americano. especially this time of year. E especialmente nessa época do ano. And we have a famous coach in America, E nós temos um técnico famoso nos Estados Unidos. Vince Lombardi. O nome dele é Vince Lombardi. He was a wonderful coach. Ele é um treinador, um técnico excelente. Had an effect on many athletes and football players. Ele já treinou muitos e muitos atletas famosos. But at the beginning of every football season, Mas no início de cada temporada de campeonato, he knew the importance of taking his athletes back to the basics. ele sabe a importância de levar os seus atletas de volta aos fundamentos. And at the beginning of every season, E no começo de cada temporada, he would hold up a football ele segura uma bola de futebol americano. and he'll say, "Men, E ele diz: homens, this is a football." isso aqui é uma bola de futebol americano. Hallelujah. Aleluia. He started with the basics. Ele começa do mais básico possível. I believe this pastor's conference Eu creio que essa conferência de and pastores the faithfulness of this leadership, the faithfulness of the leadership, e a fidelidade a Deus da liderança dessa igreja, desse ministério, here at Baleen, aqui no Belém, is all about está concentrada. these leaders Todos esses líderes holding up the word estão concentrados e dispostos a segurar e manter a palavra, every year, ano após ano. and they're saying, E os seus ditos, aquilo que eles dizem, aquilo que nós dizemos. this is the Bible. Dizemos a todos: esta é a Bíblia. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. Study the word. E dizemos àqueles que estão à nossa volta: estude a palavra, Know the word. conheça a palavra, Teach the word. ensine a palavra, Preach the word. pregue a palavra, Live the word. viva a palavra. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. And that's what the pastor's conference is about. E é disso que trata uma conferência de pastores como essa. It's keeping our focus É manter o nosso foco on the word of God na preciosa palavra de Deus, and the living word, na palavra viva, who is Jesus Christ. que é Jesus Cristo. And this morning, E nesta manhã, I want to share with you eu quero compartilhar com você concerning us as pastors, alguma coisa a respeito de nós, a nosso respeito como pastores e obreiros. having a prophetic word Uma palavra profética for our people. para o nosso povo. Levarmos essa palavra profética ao nosso povo. When I say the word prophecy, Quando eu me refiro à palavra profecia, I'm not talking just about the prophecy of telling about the future or predicting the future. eu não me refiro apenas a uma profecia que prevê ou prediz o futuro. Indeed, that's a powerful part of prophecy. Realmente há uma parte da profecia That God speaks a word concerning the future. em que Deus nos fala uma palavra a respeito de eventos que irão acontecer. And when that word is fulfilled, E quando essa palavra então é cumprida, we know that it is the word of God. nós sabemos que é uma palavra, foi dada uma palavra de Deus e esse evento vem de Deus. That he has spoken his word. E então que ele That he has spoken his word. E então temos a certeza absoluta que ele falou a sua palavra a nós. But the major part of prophecy Mas a parte mais importante da profecia bíblica is not the prediction of the future, não é apenas a predição do futuro, but the declaration, mas a declaração, the proclamation a proclamação of God's word, da própria palavra do Senhor. of delivering the message Ao entregar a mensagem that he has for us to deliver. que ele tem para nós entregarmos ao povo. In the office of the prophet in the Old Testament, Por exemplo, no ofício do profeta no Antigo Testamento. the prophet was a spokesman for God. Observe que o profeta era o porta-voz de Deus. The word prophet meant mouthpiece. Mouthpiece. A palavra profecia significa uma palavra expressa, que nós expressamos. That they would speak for God. Então eles falam a favor de Deus, a That palavra de Deus. That they will become the mouth of God E assim o profeta se torna a boca de Deus to deliver his word. para entregar a sua palavra. The word for prophet. The word for prophet. Yeah, the word for prophet in the Old Testament E a palavra profeta no Antigo Testamento means to call out. to call out, to proclaim. Yeah, to call out. Significa proclamar,
To announce. Anunciar. It's the idea of a spring that is bubbling forth. É como uma fonte borbulhante dentro do profeta que salta para o seu exterior. That when God gives us his word. E então quando Deus nos dá a sua palavra, As Jesus told the woman at the well. assim como o Senhor Jesus falou à mulher à beira do poço, It will become in you as living water. Ele disse: mulher, essa palavra vai se tornar, ela se torna dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. That is bubbling up. Essa fonte jorra When God gives us the message. quando Deus nos dá a mensagem That we are to preach. que nós devemos pregar, That we are to deliver. que nós devemos entregar. We feel it stirring in our spirit. Nós sentimos essa palavra se movendo no nosso espírito. It's burning in our spirit. Ela fica queimando no nosso espírito. And it's wanting to come out. E ela está prestes a sair da nossa boca. And the Aleluia. Holy Spirit E o Espírito Santo, anoints us Ele nos unge so that we can deliver the word para que nós sejamos capazes de entregar essa with palavra power, com poder, with clarity, with com clarity, clareza, with compassion, com compaixão, with conviction, com poder de convencimento, so that the word of God para que a palavra de will Deus go forth ela possa prosseguir and accomplish its purpose. e alcançar o propósito que Deus determinou. So a prophet Então um profeta is one who speaks forth. é um homem que fala. A prophet is one O profeta é um homem who stands before man que está diante de outros homens, as one who has been made to stand before God. como um que foi designado para estar na presença de Deus. When I first came to Brazil, Na primeira vez que eu vim ao Brasil, pastor Wellington Jr., I learned a powerful message from you. eu aprendi com os irmãos aqui uma mensagem muito poderosa. A saying that you use. Uma coisa que os irmãos costumam dizer. You say that the message came from the heart of God Os irmãos gostam de dizer que a mensagem veio do coração de Deus to the heart of the messenger, para o coração do mensageiro, to the heart of those who heard, who are receiving. para o coração daqueles que estão então recebendo a mensagem. That's what preaching is. É isso, meu irmão, que é pregar. That's what prophecy is. Isso é que é a pregação e a profecia. We are mere men. We are mere men, simple men. Nós somos homens simples como um espelho. And we stand before people. E nós então somos colocados diante do povo de Deus. But we have been made to stand before God. Mas nós também fomos feitos para estar diante do Senhor nosso Deus. So that we can hear from heaven. E assim nós podemos ouvir a palavra que Deus proclama no céu. And deliver the message Entregar essa mensagem that God wants us to deliver. que Deus quer que entreguemos. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. In the book of Jeremiah, the prophet, No livro do profeta Jeremias, Jeremiah was preaching, Jeremias estava pregando. but other prophets were saying Jeremiah's message was all wrong. Mas havia outros profetas ali dizendo: olha, a mensagem de Jeremias está toda errada. Similar to what was happening with Amos here in this passage. Isso é semelhante ao que aconteceu com Amós aqui na passagem que nós lemos. But God spoke from heaven, Mas o Senhor Deus falou dos céus. and he says, who are these prophets? Who are these prophets? E então o Senhor diz: mas quem é que são esses profetas aí que estão falando contra a minha palavra? Who confuse my word, Quem é que está tentando confundir a palavra que eu estou concedendo? and they have not even stood in my presence. Eles não vão sequer permanecer na minha presença. You see, there can be those who say that they are speaking for God, Os irmãos veem que eles alegavam que estavam falando da parte de Deus, and they have not been with God. mas não tinham estado na presença de Deus. But the thing that makes the difference in our message Mas o que faz a diferença na nossa mensagem is that we have been with God, é que nós estamos na presença de Deus. that we have been in His presence, Nós temos gastado tempo na presença do nosso that Deus. He gives us the message, E assim Ele nos dá a sua and He mensagem. burns the word in our spirit. He burns the word in Ele our faz a spirit. palavra queimar dentro do nosso espírito. And then when we come from His presence, E então quando saímos da sua we presença, have a message nós temos uma mensagem, uma palavra that God wants us to proclaim. que Deus quer que nós proclamemos. And my brothers, E então, meus irmãos, that is what our people need. é isso que o nosso povo precisa. That is what the world needs. É isso que esse mundo precisa. They need to hear Eles precisam ouvir a message from heaven. uma mensagem direto do céu. They need to hear Eles precisam ouvir what God is wanting to declare. o que Deus quer declarar. And we have an awesome responsibility E nós temos uma responsabilidade que
chega a dar medo to be the messengers de ser os mensageiros that God desires for us to be. daquilo que Deus quer que nós falemos. Now the prophet Amos, E você veja o profeta Amós, his very name o próprio nome dele, means one who carries a burden. a burden, okay. Significa, o nome Amós significa um homem que leva sobre si um fardo, The burden carrier. o carregador de fardo. Just to say Amos Apenas ao dizer Amós, would to declare that he was carrying a burden. basta dizer Amós para identificar que é um homem que está carregando um peso, um God fardo. had given him a message. Deus deu a ele uma mensagem. Hallelujah. Aleluia. He could look around at his day. Ele podia olhar em torno de si nos seus dias, He could see all the things that are taking place. podia ver tudo o que estava acontecendo, And he could be burdened by all of that. e ele podia se sentir sobrecarregado pela situação em que o mundo vivia. But that is not what his name meant. Mas não é bem isso que o seu nome significa. His name meant Seu nome significa that he carried the burden que ele carrega sobre si o fardo of the message of God. da própria mensagem do Senhor. He had a message Ele tinha uma mensagem sobre si that God had laid on his heart. que Deus colocou sobre o seu coração. He had a message Ele tinha uma mensagem that God had given him to carry to the people. que Deus lhe deu para que ele carregasse para entregar ao And he povo. felt the weight of that message. Ele sentiu o peso dessa mensagem. And he knew that he had to deliver the message. To deliver the E ele, a message obrigação dele era entregar essa palavra, to God's people. entregar essa mensagem ao povo de Deus. I want you to notice the context of Amos's message. Eu quero lembrar aos irmãos que o contexto no qual o Senhor deu as mensagens a Amós, The day that Amos ministered in, os dias em que Amós ministrou, it was a day that was filled with idol worship. eram dias repletos de adoração a ídolos. The very promised land that God had given Israel A própria terra prometida que Deus deu a Israel was filled with idols and false gods. estava repleta de ídolos e deuses falsos. God had blessed Israel. God had blessed Israel Deus havia abençoado Israel and given them great blessings. e dado a eles realmente grandes bênçãos. But they allowed for those blessings. They allowed for those blessings Mas eles permitiram que aquelas bênçãos to build greed in their heart. fizessem crescer a cobiça dentro do coração deles. And they were more comfortable in the things, E eles então colocaram seus corações sobre as coisas even their worship. e levaram essa vaidade, todos esses erros até mesmo para a sua adoração. Had become hypocritical. A sua adoração se tornou uma adoração hipócrita. They no longer worship God Eles já não adoravam mais ao Senhor nosso Deus, as they were taught to worship Him. assim como deveriam adorá-lo. There was even a spiritual callousness. Hardness. Havia uma dureza espiritual. They were hardened to the word of God. Eles se endureceram para a palavra de Deus. They had rejected God's truth. Eles rejeitaram a verdade de Deus. They did not want to hear the word of the Lord. Já não queriam mais ouvir a palavra do Senhor. As a matter of fact, in this text that was read, E de fato nesse texto que lemos, his number one opponent e o oponente, o opositor número 1 was the priest Amaziah. era o sacerdote Amazias. The priest himself O próprio sacerdote, o próprio homem de Deus, was standing against the prophet of God. estava se posicionando contra o profeta de Deus. He's even called the priest of Bethel. Yeah, he's a priest of Bethel. Ele era, imagine irmãos, esse homem era o sacerdote de Betel. Bethel Betel meant the house of God. significa casa de Deus, os irmãos se lembram. Amaziah Amazias was the priest era o sacerdote, of the very city era o pastor da própria cidade where Jacob had received his vision onde Jacó teve a sua visão when the heavens opened dos céus abertos. and he saw the angels ascending and descending on the ladder. Aquela visão em que Jacó viu os anjos subindo e descendo por uma escada. And when he awoke the next morning, E quando acordou na manhã seguinte, he said, "How awesome is this place? ele disse: quão terrível é esse lugar. This is none other than the house of Esse God." não é outro lugar senão a casa de Deus. And he called the place E chamou então Jacó aquele lugar Bethel,
Betel. But now in this setting, Mas agora nessa cidade, the very priest of Bethel, o sacerdote, o pastor daquela cidade, the very priest of the house of God, o pastor da casa de Deus, was rejecting the message of God. estava rejeitando a mensagem que vinha de Deus. He did not want to hear what God had to say. Ele já não estava mais disposto a ouvir o que Deus tinha a dizer. As a matter of fact, he looked at Amos. De fato, ele olhou para Amós. He said, "Get out of here, you seer. Ele diz: Amós, sai daqui, seu profeta. Get out of here, your prophet. Sai daqui, seu profeta. We don't want to hear your message. Não queremos ouvir mensagem nenhuma tua. We don't want your message in Bethel. Não queremos a tua mensagem em Betel. This is the king's territory." Aqui é território do rei. What he was saying O que ele estava dizendo, em outras is that palavras, Bethel was no longer the house of God. é que Betel já não era mais a casa de It had Deus. become Jeroboam the king's house. It had become the kings of Israel. Havia se tornado um lugar terrível, a casa do rei de Israel. And he told the prophet to get out of town E então ele queria que o profeta se retirasse and da go cidade prophesy somewhere else. e que fosse profetizar em qualquer outro I want lugar. to tell you, in Amos's day, E eu quero dizer aos irmãos que nos dias de Amós, it was hard to be a prophet. era difícil ser um profeta de Deus. Nobody wanted to listen. Nobody wanted to listen. Ninguém estava disposto a ouvir um profeta de People were Deus. not open to hear the word. As pessoas não tinham o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. And yet that was his very calling. That was his calling. Mas essa era a palavra, a chamada dele. That was his message. Essa era a mensagem dele. But I want you to notice Amos's response. Mas eu quero que os irmãos vejam a resposta de Amós. He says, "I was neither a prophet, Ele disse: olha que eu não era profeta. I was not born a prophet, Eu não nasci profeta. nor was I a son of a prophet." Eu também não sou filho de profeta. In other words, I was not born into some lineage to be a prophet. Em outras palavras, eu não nasci de uma linhagem de profetas. I was not just put in some appointed position as a prophet. Mas eu fui colocado na posição de profeta. My daddy was not a prophet. O meu pai não era um profeta. He says, "As a matter of fact, Ele disse: de fato, I was minding my own business. eu estava na realidade conduzindo os meus próprios negócios. I was taking care of sheep Eu estava tomando conta do rebanho. in sycamore trees. E de sicômoros também. And I was doing my own business. E eu então estava cuidando da minha atividade profissional. But the Lord took me." Mas o Senhor me tomou. Hallelujah. Aleluia. The Lord took me. O Senhor me tomou para si. And he says, "Go and preach my word. E Ele me disse: vai e pregue a minha palavra. Go and prophesy." Vai e profetize. And then Amos stood before Amaziah the priest, E então Amós se coloca de pé diante do sacerdote Amazias, under the anointing sob a perfeita unção de Deus and the authority of the Holy e Spirit. a autoridade do Espírito Santo. And he looked at Amaziah Olha para Amazias and he says, "Now hear the word of the Lord." e diz: agora ouça a palavra do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Pastors, Pastores, missionaries, missionários, evangelists. evangelistas, It doesn't matter about the resistance. não importa a resistência, We have to hear from heaven. nós ouvimos a mensagem do céu, We get the message from God recebemos a mensagem do próprio Deus and we stand before them e estamos diante desse povo and we declare, e declaramos: "Hear the word of the Lord." ouça a palavra do Senhor. Hallelujah, hallelujah. What God is wanting us to be as pastors, as missionaries, as evangelists. What God is wanting us, O que Deus quer de nós como obreiros, pastores, missionários, He wants us to be prophetic in our message. Prophetic in our message. Ele quer que nós sejamos, que a nossa mensagem, que nós sejamos proféticos em nossa mensagem. The day that we live in, the day we live in, Os dias que estamos vivendo is very similar to Amos's day. são muito semelhantes aos dias em que Amós viveu. There are many idols, Há muitos ídolos, many other gods that people are worshiping. muitos outros deuses que as pessoas estão adorando lá fora. Greed and money and materialism, A cobiça, o dinheiro, o materialismo, pleasures of life, prazeres da vida, selfishness, egoísmo, moral decline, declínio moral, even spiritual opposition to the things of God. até mesmo oposição às coisas espirituais, às coisas de Deus. It can be hard to be a pastor. E realmente é difícil ser um obreiro, um pastor hoje.
you carry great burdens. Cada um dos irmãos aqui está carregando um fardo pesado sobre si. But every one of you in this place, Mas cada um dos irmãos nesse lugar hoje, one day you knew that you were minding your own business. um dia você estava lá fazendo a sua própria atividade. You were doing what you thought you were going to be doing in all of your life. Você estava fazendo na sua vida profissional o que você entendia que devia fazer. But then God took you. Mas então Deus tomou você pela mão. Hallelujah. He put a call of God on your life. Colocou uma chamada sobre a tua vida. He burdened you with a message. Colocou uma mensagem sobre os teus ombros. He's given you a calling. Ele te deu uma chamada. And he gives you the message of his word. Deu a você a palavra, a mensagem da sua palavra. And now you declare. E agora você declara: I wasn't a prophet. Eu não era Nor profeta, the son of a prophet. não era filho de profeta, But God took me. mas Deus me tomou para si. Hallelujah. Aleluia. And he's given me a message. E agora eu tenho uma mensagem. Now hear the word of the Lord. Agora ouça a palavra do Senhor, dizemos. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. Pastors, Pastores, missionaries, missionários, evangelists. evangelistas, I know that you carry many burdens. obreiros, eu sei que você carrega muitos fardos sobre si. I am a pastor. Eu também sou um pastor. God has called me to be a pastor. Deus também me chamou para ser um pastor. I am thankful E eu estou grato a Deus por and isso. humbled by that calling. E eu me humilho sob esta And there chamada. are responsibilities E eu sei que há responsabilidades and burdens in ministries e fardos no ministério that we cannot handle. que nós por nós mesmos não somos capazes de We carregar. feel the weight of them. Nós sentimos o peso deles. We feel the responsibility Nós of them. sentimos a responsabilidade sobre nós. You carry burdens for your family. Você carrega fardos relacionados à sua família. You carry burdens for your church and your ministry. Você carrega fardos relacionados à igreja onde serve a Deus e o seu ministério. You carry burdens for the people that you're pouring your life into. Você carrega fardos de pessoas por quem você se coloca debaixo desse fardo. You carry burdens for your community that you want to reach for Christ. Você carrega fardos relacionados à comunidade que você quer alcançar e ganhar para o Senhor Jesus Cristo. But hear me, pastors, Mas escute-me, queridos irmãos, missionaries and evangelists. pastores, missionários, evangelistas, obreiros. Is it those are the burdens? Those burdens Esses fardos todos you are to give to God. você tem que entregar a Deus. He says, cast your cares on me, Ele disse: lance sobre mim os teus cuidados, because I care for porque eu you. tenho cuidado. Hallelujah. Because what God wants us to be burdened with. Eu tenho cuidado de vós, porque disse aqueles fardos que Deus coloca sobre nós. What he wants us to be focused on. Esses fardos que Ele quer que nós estejamos concentrados neles. What he wants us to be carrying. What he wants us to carry Que Ele quer que carreguemos. is his message. Esse fardo, resumindo todo, é a sua mensagem. His word. É a sua palavra. He wants our hearts, Ele quer o nosso coração. our spirits Ele quer o nosso espírito. to be burning Que estejam nosso coração, nosso espírito, nossa alma queimando na sua with his presença. word Queimando por causa da sua and palavra. with the message E então a mensagem that he wants you to deliver. que Ele quer que você entregue, And my charge to you this morning devemos entregar. E eu quero lembrar os irmãos nessa manhã. is the same charge that Paul gave young Timothy. É o mesmo lembrete, é a mesma palavra que Paulo deu ao jovem Timóteo. When he declared, preach the word. Quando ele disse: Timóteo, pregue a palavra. Preach the word. 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 Pregue a palavra. Be prepared Prepare-se in season
na época certa and out of season. e fora de tempo também. When you're heavy with burdens. Quando você se sentir And sobrecarregado when you're com not fardos. heavy with burdens. And when you're not heavy with burdens. E mesmo quando você não se sentir sobrecarregado, Preach the word. pregue a palavra. Hallelujah, hallelujah. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Santo, 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 precioso e bendito é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. I know that there are a lot of issues that we have to deal with. Eu sei que há muitas questões com as quais nós somos obrigados a lidar. But learn the word Mas aprenda mais e mais da palavra. and know how to approach that issue E saiba como resolver os problemas with the word. com a palavra. His word A palavra dele. is profitable A palavra dele é proveitosa for us to teach, para ensinar, for us to encourage, para encorajarmos, for us to strengthen, para fortalecermos as for us pessoas, to correct para corrigirmos in all righteousness. em toda a justiça. I would like for all the pastors, Eu gost- missionaries, evangelists to stand. Eu gostaria que cada obreiro se posicionasse de pé, por favor. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito e santo o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos. Many of you come to this pastors' conference Talvez muitos dos irmãos tenham vindo para essa reunião, essa conferência de pastores, carrying many burdens, carregando sobre si muitos fardos pesados. heavy with many responsibilities. Talvez nos seus ombros pesem responsabilidades incríveis. You might be even weighed down Talvez você esteja até se curvando de tanto peso. by the words of others Quem sabe por palavras negativas que outros proferiram a teu respeito. that have spoken against you. Quem sabe alguém falou contra você. The words of others As palavras de outras pessoas, giving you their opinions. elas expressam opiniões dessas pessoas. The words of others As palavras de outras pessoas. that are not truly walking in the faith. Pessoas que não estão andando na fé verdadeira, não. And many of the burdens of ministries can weigh us down. E então, essas palavras se somam às dificuldades e aos fardos que já carregamos no ministério. But God has sent me here this morning Mas Deus me enviou aqui nessa manhã to remind every one of us para lembrar a cada um dos meus amados irmãos that we have a divine call of God. que você e eu temos uma chamada divina que veio direto da parte de Deus. Hallelujah. Aleluia. You have a divine call of God. Você tem uma chamada divina. Deus chamou você. And you have a divine mission E você tem uma missão divina that God has given you. que Deus deu para você. And you have a divine E message você tem uma mensagem divina that God has given you que Deus colocou nas suas mãos to deliver. para entregar. Hallelujah. Aleluia. And God has you at this conference E Deus trouxe você a essa reunião because He wants to give you a fresh word. porque Ele quer te dar mais uma palavra. He wants to stir that message in your spirit. Ele conhece a aflição que você sente no seu espírito. He wants to stir that calling in your spirit. E Ele quer despertar ainda mais essa chamada que você tem. He wants to stir that anointing. Ele quer colocar em movimento a unção que já está na tua Hallelujah. As vida. Paul told Timothy, Assim como Paulo queria fazer a Timóteo, to stir into flames. ele queria dizer, ele queria agitar a vida de Timóteo, agitar aquelas brasas que estavam na vida de Hallelujah, Timóteo. hallelujah.
And God is wanting to give you a fresh word today. Então Deus quer te dar uma palavra renovada, a palavra de Deus se renova a cada manhã, uma palavra ao teu coração. And my desire for us this morning at this moment E o nosso desejo nessa manhã, is to offer ourselves to God nesse momento, é que cada um de nós se ofereça a Deus, and say, God, dizendo: Senhor Deus, make me your messenger. continue fazendo de mim o teu mensageiro, Let me be your prophet. que eu seja teu profeta, Let me be your mouthpiece. que eu seja tua boca. Give me eyes to see Me dê olhos para enxergar, and ears to hear me dê ouvidos que te and a ouçam, heart to receive me dê um coração que receba those things that you have for me. todas as coisas que o Senhor tem preparado para And mim. I ask for your anointing. E eu peço a tua unção, Indeed, your power. Your power. o teu poder, So that I can return to my mission field. para que eu possa voltar para o meu campo em que o Senhor me deu essa missão, That I can return to Bethel. para que eu possa voltar para a batalha, That I can return to my church. para que eu possa voltar para a igreja onde te sirvo, That I can return to my family. para que eu possa retornar à minha família, And I can teach the word. e então possa ensinar a palavra, And preach the word. e pregar a palavra, And live the word e before viver them. a palavra que o Senhor me deu. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah.